Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Que Deus nos dê um dia abençoado. Amém? Que Deus nos dê discernimento e sabedoria nesse dia, para que a gente tudo venha fazer na presença de Deus, com decisões sábias, né? Com direção de Deus. E tudo isso queremos fazer para glorificar o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Nós estaremos meditando nesse instante em Mateus capítulo 5, versículo 41, que diz assim: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Vou repetir: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, né? Esse versículo aqui em destaque, irmãos, Jesus fala de uma lei que funcionava na sua época, uma lei imposta pelo poder romano, entendeu? Era uma lei que existia mesmo. E essa lei fala: se alguém da força de ocupação romana carregasse um fardo e encontrasse no caminho um judeu, poderia obrigá-lo a levar o fardo por uma milha. Uma milha é mais ou menos 1.478 metros, ou equivalente a 1.000 passos. Então, se um soldado romano estivesse carregando um fardo e ele encontrasse um judeu no caminho, ele poderia obrigá-lo a carregar por uma milha. Obrigá-lo a carregar. Você está entendendo? Então, era uma lei que existia na época de Jesus. E se o judeu recusasse, por exemplo, ele fala: não quero carregar, não quero, esse fardo é seu. Eu não quero carregar esse fardo, não, é seu, você carrega. Se o judeu recusasse, ele poderia sofrer represálias bem graves. Então, irmãos, não importava o que estivesse fazendo naquele momento, ele teria que parar, ele teria que carregar o fardo do romano até o final da milha. Até o final da milha. Então, já era obrigado, tinha que fazer. Mas eu fico imaginando que naquela época as ruas ou as estradas não era bonitinho assim não, asfaltadinho, calçadinho não. Eram estradas que muitas vezes não eram planas, não eram pavimentadas, devia haver muitas pedras no caminho e que poderia ser um caminho bem tortuoso, né? E também, irmãos, naquela época não tinha botinas, né? Não tinha botinas especiais para aquele fim, né? E nem os romanos carregavam essas bagagens, né? Esses fardos com rodinhas. Como a gente tem hoje, né? Algumas malas com rodinha. Então era um negócio complicado, né? Certamente o trabalho de carregar o fardo do cidadão romano poderia ser muito árduo, mas não havia somente o desconforto físico. Também doía ali naquele momento, além do fardo, do peso daquele material, doía uma outra coisa dentro da pessoa: a humilhação, né? A humilhação por ter de servir alguém que se considerava superior só por causa da sua nacionalidade, por causa do seu poder. Então a pessoa que era obrigada a fazer algo era humilhada naquele momento. Devia ser uma coisa difícil, né? Você carregar uma milha, um negócio que você não queria carregar, né? Você é obrigado, numa estrada difícil,
e você sofrendo humilhação porque você é um judeu, porque um romano que se diz superior a você pode obrigá-lo. Era terrível, irmãos, terrível. Mas Jesus aqui transforma essa situação, irmão. Oh, mas Jesus era maravilhoso, né? Ele ressignificava tudo. Ele queria trazer uma palavra que é o tema da nossa devocional agora. Ele quer que a gente ande ou faça as coisas além da expectativa. Além da expectativa. Você já pensou nisso? Então, é claro que essa imposição não seria aceita com alegria, né? Jesus sabendo disso. Então, Cristo surpreendentemente ensina a ir além, caminhando a segunda milha, ainda que isso fosse injusto, pois a recompensa pela segunda milha fica por conta de Deus. Que maravilha, né? Então, Jesus está falando assim, ó, se alguém te obrigar, né? Aqui diz, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Vai com ele 2. Então Jesus está falando assim, ó, vai além, né? Ande a segunda milha por conta de Deus, porque se você caminhar apenas uma milha, como previsto na lei, apenas está cumprindo uma obrigação imposta. Mas a segunda milha será voluntária. Será voluntária. Então, é importante que a gente entenda, irmãos, que a gente tem que ir além da expectativa. Eu acredito que esse momento de quarentena esteja nos ensinando isso. Talvez, irmãos, talvez, não estou julgando ninguém, estou falando assim abertamente, espontaneamente, né? Mas talvez esse tempo todo nós estávamos fazendo tudo por obrigação. E agora Deus está falando assim, aí, eu quero que vocês vão além da expectativa. Eu quero que vocês façam o trabalho de vocês com voluntariedade, com alegria, né? Vão além das expectativas. A regra, ou a lei, ou o hábito, ou seja lá o que for, diz para você fazer isso. Você vai além disso. Vai além do que as pessoas esperam, vai além, né, do que um decreto diz, vai além, né? A gente precisa entender isso, irmãos, para a gente ir além das expectativas, em tudo, a gente fazer as coisas, é isso que Jesus está nos ensinando, né? Ele está querendo que a gente entenda que quando a gente faz tudo na presença de Deus, com alegria, com voluntariedade, com amor, com espontaneidade, né? Com esse espírito mais aberto, mais tranquilo, pronto a servir, sem o peso da obrigação, sem o peso da rotina, né? Sem o peso de que tem que fazer aquilo que tem que fazer. É importante isso. Eu queria lembrar de um outro texto que você pode ler depois, é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 17 a 27, que lá nós temos Saul desafiou Davi a trazer 100 prepúcios dos filisteus. Irmãos, eu não vou dar uma aula de biologia aqui para vocês para explicar prepúcio, tá? Depois vocês procuram aí, quem não sabe, procura saber o que é. Eu não vou dar aula, não vou dar essa aula de anatomia aqui não. Então, Saul desafiou Davi para ele trazer 100 prepúcios dos filisteus. E aí, por que Saul fez isso? Por que Saul fez esse desafio para Davi? Para ele ir lá
combater os filisteus e trazer 100 prepúcios dos filisteus. Por que Saul fez isso? Qual que era a intenção de Saul? Bom, ali Saul já estava nutrindo ciúme, um certo ciúme de Davi, né? Davi tinha sido ungido ainda mais novo como rei de Israel. Só que Davi não assumiu o trono imediatamente, os irmãos sabem disso. Então, quando Davi vence Golias, ele adentra o palácio de Saul, então começa a fazer parte ali dentro desse regimento militar de Saul. E ali Saul já começa a nutrir um certo ciúme, e aí ele pensou, eu vou dar um desafio para Davi, Davi vai lá e vai morrer. Aí acaba esse sofrimento meu. É assim que a gente quer resolver nossos problemas. Como eu já disse para vocês, a gente gosta de fugir dos problemas. Então ele falou, vou dar um desafio para Davi, Davi vai lá, ele vai morrer com essa tentativa dele querer tirar 100 prepúcios dos filisteus. Mas não aconteceu isso não. O que aconteceu? Na verdade, o desafio tinha recompensa, né? Então Davi foi lá e fez muito mais do que Saul pediu, irmãos. Ele trouxe muito mais prepúcios do que Saul pediu, irmãos. E não morreu. Pelo contrário, fez muito mais do que Saul pediu, né? Então, na verdade, ele entregou 200 prepúcios, o dobro. Ele entregou 200 prepúcios. E aí ele recebeu a recompensa, né? Mesmo contra a má intenção de Saul, né? Ele então foi bem sucedido. E a força de Deus o tornava obediente e forte para servir de boa vontade, a despeito da exigência descabida que Saul lhe tinha dado. Então, queridos, ele foi além da expectativa. E ele nem imaginou, talvez não. Eu acredito que Davi fez isso para ir além da expectativa, né, confiando em Deus, obedecendo a Deus. E ele nem estava, como diz assim, sabendo que as intenções de Saul eram essas. Talvez não sei. Mas ele fez além. Foi além. Foi além. Então, queridos, se na primeira milha somos humilhados, abaixo da nossa condição, já na segunda milha superamos a humilhação. Superamos a humilhação. Então, Deus supera nossas expectativas quando o servimos voluntariamente, com todo o nosso coração. Amém, irmãos? Que Deus fale ao seu coração, que a gente volte para a igreja, né, para as nossas reuniões físicas, irmãos, superando mais do que tudo isso que nós passamos. Que a gente passe com alegria, né? E então nós temos a alegria de servir ao Senhor em todo instante. Vá além das expectativas de Deus. Amém? Deus abençoe cada um em nome de Jesus nesse dia. Quero despedir dos irmãos com Abacuque bem grande e forte para esse dia em nome de Jesus. Tchau, tchau. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, igreja. Boa tarde. Que Deus possa nos abençoar, nos dar saúde, nos dar força nesse dia, para que tudo seja para agradar o nosso Deus. Amém? Vamos meditar nesse texto aí, nessa tarde. Efésios 1, de 1 a 14. É uma carta belíssima, essa carta aos Efésios. E vamos meditar nele, tomando como base o nosso versículo 11, tá bom? Para que a gente possa tomá-lo como
base da nossa reflexão. Tá certo? Aos que estão entrando aí, boa tarde, que Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Que possamos fazer aqui a vontade de Deus nessa tarde. Nos diz o texto assim, Efésios 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos, que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, irmãos? Esse texto fala de propósito, não é isso? Propósito de Deus. E eu acredito, na verdade nós acreditamos, nós cristãos, nós acreditamos que ninguém está nesse mundo só de passagem, não. Tão poucas pessoas foram criadas apenas para existirem por algum tempo, né? Deus tem um propósito para a vida de cada um. A gente sempre diz isso, né? Virou um chavão nosso, né? Que a gente fala, Deus tem um propósito na sua vida, né? A gente sempre está dizendo isso. Então, eu pergunto para você, você já descobriu qual que é o seu propósito? Hein? Qual que é o seu propósito? Tudo começa com o amor de Deus por você, por mim. Tudo começa, nossa história começa, uma história de amor. Que bom, né? Que essa história de Deus na nossa vida começa pelo amor, né? Então, esse amor de Deus sobre as nossas vidas é a tal ponto que há mais de 2000 anos atrás ele enviou seu único filho a esse mundo para se tornar humano como nós e morrer em nosso lugar para dar vida eterna. E cada pessoa que crer nele, né, crer em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ressuscitou e depois subiu ao céu e está com o Pai, intercedendo por aqueles que confiam nele e preparando lugar para aqueles que creem nele. Foi o que a gente meditou ontem no estudo, né, no estudo da quinta-feira. Vou mandar o link daqui a pouco para os irmãos do estudo de ontem, que começamos atrasado, mas a gente fez, então quem perdeu pode assistir. E a gente falou sobre isso, né? Aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor serão arrebatados, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E tudo isso pela obra de Jesus Cristo. E aí é aí então que começa o propósito de Deus na nossa vida.
Então, um dos mais belos propósitos de Deus para a nossa vida é que tenhamos um relacionamento com Ele agora e na eternidade. Né? Não pense você que nosso relacionamento com Deus é só aqui ou só na eternidade. É agora e na eternidade. E devido à desobediência dos nossos primeiros pais, né? Adão e Eva, lá no início da história da humanidade, todos os seus descendentes já nascem separados de Deus e com a tendência de desagradá-lo. Então, irmãos, essa natureza pecaminosa não é fácil, nos separa mesmo da presença de Deus. E por isso que nós precisamos da obra de Jesus Cristo na nossa vida para nos trazer de volta, né? Se nós estávamos distantes, Deus faz essa obra de Jesus Cristo para que a gente se aproxime dele. Então, por meio de Jesus Cristo, nós podemos mudar nossa história e desfrutar a vida nova que Deus oferece. E quando entregamos todo o nosso ser a Cristo, nós experimentamos a paz verdadeira, resultado da harmonia com Deus. E também a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, e em meio aos problemas e às dificuldades da vida, a paz de Jesus inunda o nosso coração. Então, nós temos que ficar tranquilos, mas ao mesmo tempo confiantes, né, na segurança da obra de Jesus Cristo na nossa vida, do nosso interior, na nossa alma. Então, Deus também tem um propósito específico para cada pessoa, algo a ser feito por Ele, né? Nosso desafio é descobri-lo. Meu desafio, o seu desafio é cada dia descobrir o propósito de Deus na nossa vida, o querer dele, a vontade dele, né? E a gente faz isso por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio do nosso relacionamento como cristãos, como servos de Deus, na presença de Deus. Então, acima de tudo, devemos estar confiantes de que o propósito de Deus para a nossa vida é ver em nós Cristo, né? Em cada atitude, em cada ação nossa, glorificando o Senhor. Então é um privilégio viver de acordo com o propósito de Deus. É um privilégio servir ao Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida e disponha-se a cumpri-lo. E você verá como isso faz diferença em sua alegria de viver. Amém? Então a minha frase da tarde é essa: para o cristão, sucesso é cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Então o que é sucesso? É você descobrir cada dia a vontade, o propósito, né? Estar no caminho do Senhor. Esse é o verdadeiro sucesso do cristão. Certo? Não fica caindo nessa armadilha do mundo dizendo que você é um fracassado, que você é isso, que você é aquilo. Porque o cristão, o sucesso dele é fazer a vontade de Deus. Quem está cada dia entendendo isso na sua vida, ele pode passar pela crise que for, pode passar pela tribulação que for, que ele está feliz, porque ele está cumprindo o propósito de Deus. Amém? É isso aí, queridos. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.